Graças a Paz, Igreja, amém? Eu peço que você abra a sua Bíblia na Epístola de 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 16. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. De 15 a 17. Mantenha suas Bíblias abertas e vamos orar. Pai eterno, aqui estamos nós, Pai, em Tua presença, prestando culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para ouvir a Tua palavra, Pai. E que tudo que nós vamos dizer aqui, ó Pai, que seja para glorificar o Teu nome, ó Pai. Que tudo que venhamos ouvir, aprender, que seja para o nosso crescimento, para a nossa nutrição espiritual, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nos foi dado o tema As Três Fontes da Tentação, e é sobre isso que vamos refletir hoje, vamos conversar aqui. Tentação é essa coisa que parece nos surgir do nada. É como aquela música envolvente, que quando menos a gente espera, a gente está cantarolando ela. É como aquela música, aquela batida envolvente que quando menos esperamos, estamos batendo o pé ali na batida da música. A tentação seria mais ou menos como isso. E aí você pode se fazer a pergunta, mas o que seria a tentação? Do que é feito a tentação? Em Tiago 1, de 13 a 14, nós temos ali um panorama. E antes de tudo a gente precisa definir. A tentação, ela não vem de Deus. Deus não nos tenta. Não é Deus que nos tenta. E aí você pode fazer a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Mas e Jó? Jó não foi tentado? Não, o que Deus fez na vida de Jó foi prová-lo. O que Jó passa é uma provação. A outra coisa que você talvez se pergunte é, mas o que seria essa tentação? No versículo 14 de Tiago, ele nos fala que a tentação ela vem da cobiça, da nossa própria cobiça, né? É o mau desejo, é essa palavra concupiscência. É esse o âmago da tentação. E aí você pode perguntar, ok, então não é Deus que nos tenta. Eu sei que a tentação, o núcleo dela é a cobiça, é o mau desejo. Mas como é que isso acontece? De onde ela surge? E a resposta é, ela surge da queda do homem. Quando o homem cai, toda a sua estrutura, corpo, mente, o seu pensar, os seus sentimentos, os seus desejos também estão caídos. Calvino vai dizer que isso é depravação total. Agostinho vai dizer que isso é a depravação total do homem. Paulo também dirá que isso é fruto da depravação total. E aí, ok. Mas e aí, irmão? Isso tem cura? Como é que a gente faz para se desvencilhar disso? O que é que eu faço? Há uma história de um grupo de crianças de uma escola que foram visitar um hospital.
para conhecer ali como é que funcionava aquele hospital, como era a logística deles, como era o dia a dia deles. E no final dessa tour por esse hospital, uma enfermeira pergunta a uma dessas crianças: e aí, vocês têm alguma pergunta do que vocês viram aqui? E uma criança faz a seguinte pergunta: por que vocês lavam tanto as mãos? Eu observei que vocês lavam bastante, o tempo todo, as mãos. E a enfermeira sorriu e disse: é porque nós amamos muito a saúde, mas nós odiamos os micróbios. Bem assim é a nossa vida. O texto vai fazer aqui esse paralelo. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Então a gente tem que estar com essa constante lavagem. A gente precisa constantemente estar lavando a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, os nossos olhos com as Escrituras, com aquilo que glorifica a Deus. Amém, meus irmãos? A sociedade, o mundo secularizado, ele vai dizer o seguinte: olha, o homem, ele nasce bom, mas a sociedade que o corrompe. Esse é um pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Só que a Bíblia nos fala que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal. Gênesis 8, 21. Sabe aquela criança fofinha, aquela coisa linda quando nasce? Meus irmãos, a gente já nasce codificado com isso, com esse corpo, mente caído. Em Salmo 51, 5, o salmista nos dirá que nós já fomos gerados em pecado. Nós fomos gerados em pecado. E aí vamos falar sobre essas três fontes. E aqui eu vou falar de forma bem panorâmica, não temos tempos para aprofundar bastante. Mas a primeira fonte que o nosso texto nos revela, no versículo 16, é a concupiscência da carne. O que seria essa concupiscência da carne? A concupiscência da carne é algo que acontece de dentro para fora. É algo que já está em nós. É algo que já está dentro de nós. Como um sino que soa dentro de nós. Não adianta a gente falar: não, mas eu sou tentado por Satanás. Ok, mas tem coisas que já é intrínseco. Estamos com isso. É a carne suplicando para ser alimentada. São os nossos desejos. É o império da carne falando para você ficar de joelho, para que você alimente o seu eu. É a doutrina de você alimentar o seu próprio eu. É uma vida em si mesmada, onde o que vale é você alimentar o seu ego. É o seu corpo e coração prestando culto a você mesmo. Na mitologia grega tem um personagem chamado Midas. E esse personagem, uma característica dele é que tudo que ele toca vira ouro. Tudo que Midas toca vira ouro. E trazendo para nós homens caídos, se a gente não tiver cuidado, se não tiver esses olhos espirituais, nós viramos Midas da concupiscência, onde tudo que nós tocamos vira motivo para nosso ego ser alimentado. Onde tudo que toca vira um motivo de culto a nós mesmos. E isso pode ser até coisas legítimas. O seu casamento pode virar algo fruto de você alimentar o seu eu, o seu trabalho, o seu talento, qualquer coisa. Quando nós temos a concupiscência da carne, tudo gira em torno da nossa própria alimentação, do nosso próprio ego. A segunda fonte é a concupiscência dos olhos. Ainda no versículo 16. Isso tem a ver com tudo que olhamos, desejamos. Eu não sei se você já percebeu no seu Instagram ou em outras redes sociais, mas existe uma coisa nas redes sociais que chama-se algoritmo. Se você perceber lá no modo buscar, lá vai ter coisas das quais você gosta. Porque o algoritmo, ele percebe. Então,
Mário Jorge gosta de bateria, de música, então o algoritmo vai entender isso e vai mandar para Mário Jorge esse tipo de informação. O irmão Aldo gosta de guitarras, vai mandar isso. É a mesma coisa que acontece. Os nossos olhos, eles passam a olhar as coisas sob esse aspecto, sob esse filtro. William Barclay vai dizer que a concupiscência dos olhos é a ostentação do espetáculo externo em nossa feira de vaidade. O mundo não passa de um grande buffet, onde tudo está ali disponível para que você deseje, para que você queira ter. Toda essa busca incessante, incansável, interminável, é apenas fruto de uma alma, de uma mente que tenta preencher algo que só Deus pode preencher. É o vazio de Deus. Existe uma música do Legião Urbana que eles falam, parece cocaína, mas é só tristeza. E é muito parecido, né? Parece só sonhos legítimos, desejos legítimos. Mas é só concupiscência dos olhos. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela casa, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele sapato, aquele tênis, se meu candidato preferido ganhar, aí sim eu vou ser feliz. Concupiscência dos olhos. Quantas coisas nós temos em nossas vidas, a gente pode tirar isso como exemplo. Para pensar. A quantidade de objetos, de coisas que temos em nossas vidas, que desejamos como, meu Deus, se eu não tiver isso, eu vou morrer. E aí você fica ali horas na frente da vitrine, desejando aquilo. E aí você, depois de adquirir, fica lá, empoeirado. Você sequer lembra. É só um desejo, é só uma fome que nunca vai ter fim, nunca vai ser saciada. Porque a real satisfação, ela só vai encontrar sossego em Deus. Somente Deus pode nos saciar desse desejo. Agostinho vai dizer que inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em Ti. Somente Deus pode saciar os nossos desejos. A terceira e última fonte é a fonte da soberba da vida. A palavra grega para essa palavra é alazoneia. Essa palavra ela só vai aparecer novamente em Tiago 4,16. Na antiguidade, essa palavra era usada para descrever charlatões. Hoje a gente chama de coach, né? Não que todos sejam assim. Mas são aqueles charlatões que fazem propaganda para vender produtos falsos. Produtos dos quais a gente, lá no fundo, a gente deseja. Aristóteles vai definir como alazon, que é dessa palavra, ao homem que atribui a si mesmo qualidades das quais ele nem tem. E a gente vai ver muito isso em certas igrejas por aí, né? A gente, às vezes, foca muito em falar teologia da prosperidade e tal. As coisas mudaram, meus irmãos. Hoje, a prosperidade é o culto a nós mesmos. Então a gente vai encontrar a igreja que vai estar sempre colocando o homem como centro. Você vai conseguir, você não é cauda, você é cabeça. A gente vai ver uma teologia onde o homem é o centro. A soberba é como um narcótico, ela nos entorpece e é usado para estimular somente a nossa autoimagem. A vida desse tipo de pessoa, com essa soberba da vida, é uma vida baseada na aprovação. A gente vive um teatro para ser aprovado o tempo todo por outras pessoas. É uma importância fictícia. E para concluir, o apóstolo João, no versículo 17, ele faz um contraste de dois estilos de vida. Aqueles que vivem apenas o agora, apenas o momento, e aqueles que vivem na perspectiva da eternidade. Que Deus coloque em nossos corações os verdadeiros anseios.
que nós venhamos nos saciar somente nele. Que Deus abra os nossos olhos para perceber as nossas concupiscências da carne, dos olhos, a nossa soberba. Que a nossa vida seja voltada, direcionada para Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela Tua palavra, ó Pai. Sabemos que estamos em um mundo caído, ó Pai. Sabemos que nós ainda não fomos totalmente regenerados. A nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos desejos, ó Pai. Mas sabemos também que do Senhor vem o cuidado. Do Senhor vem a força para a perseverança dos salvos, ó Pai. E é isso que te pedimos, Pai. Que o Senhor coloque em nós esse ódio pelas coisas da carne e um amor, acima de tudo, por fazer a Tua vontade, por fazer coisas que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Que nós usemos as coisas, o nosso trabalho, o nosso casamento, o nosso conhecimento, para a Tua glória e não para a nossa satisfação própria, Senhor. Que a nossa vida seja um palco, seja um altar que glorifique o Teu nome. É isso que te pedimos em nome de Jesus.